Creio que estejamos enfrentando uma das maiores, se não a maior crise política desse país. Sem dúvida nenhuma, a maior crise política das últimas décadas. Digo isso não só contra os escândalos, das denúncias, daqueles que já estão presos, do que as delações premiadas irão revelar. Digo isso não só pela crise que acompanhamos a cada dia, desvio de bilhões dos cofres públicos, recursos que poderiam e deveriam garantir políticas públicas essenciais, políticas públicas fundamentais, como a educação integral em todo o Brasil, a saúde pública tão doente em nossos estados e municípios, que poderia enfrentar o problema e a necessidade de alternativas energéticas limpas. Está aí a crise hídrica, está colocado os apagões cotidianos nos centros urbanos de todo o Brasil. Mas falo isso porque eu estou convencido que o ciclo político aberto na luta por democratização, o ciclo político aberto com as diretas se encerrou. A luta de milhões de brasileiros em defesa da democracia, contra a ditadura militar, a luta que possibilitou a fundação do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, como instrumentos de mudança, como instrumentos inovadores, como instrumentos possíveis de alimentar sonhos para a construção de um outro Brasil na década de 80, esse ciclo se encerrou. E não quero com isso crucificar ou tratar como igual todos aqueles que ainda se abriram no PT, que militam no movimento sindical, muito pelo contrário. Há muitos homens e mulheres dignas que resistem, que fazem a luta política no interior do Partido dos Trabalhadores. Há muitos homens e mulheres, companheiros e companheiras que no movimento sindical resistem e lutam cotidianamente por um outro Brasil, que militam nos movimentos sociais. Mas o ciclo político da possibilidade de mudança através dessas ferramentas, eu creio, tem se encerrado. Nós vivemos uma situação onde romper a polarização entre os que governaram esse país nas últimas décadas, romper a polarização entre os núcleos de governo, os núcleos de direção partidária do PT e do PSDB, é mais necessário do que nunca. É um quadro onde a carência de alternativas políticas reais que pensem no Brasil está colocada. E essa responsabilidade, senhor presidente, também é nossa, pois aqueles que falam de um lugar da esquerda brasileira, eu acredito que falo aqui, estou aqui, a partir de uma construção política que tem referências transformadoras, referências que acreditam na possibilidade de construir outras relações políticas, sociais, que acreditam na possibilidade de ter um país com mais justiça social, um país com mais liberdade, com mais democracia, com participação efetiva dos cidadãos e cidadãs nas decisões fundamentais, nos rumos fundamentais da nossa nação, que acreditam e seguem sonhando com a possibilidade de caminhar pelas ruas do Rio de Janeiro sem ter que pular, ninguém estirado pelas calçadas, que acreditam na possibilidade de ter escolas para todos, que acredita na possibilidade de não ser governado pelo mercado, mas sim impor restrições, controle e relações sociais mais justas, como falei aqui. Nós, nesse último período, não demos conta de apresentar uma alternativa efetiva para a nação brasileira. Não demos. Temos experiências importantes, lideranças importantes. Nós não demos conta ainda de apresentar uma alternativa efetiva, democrática, com projeto de desenvolvimento, com referências que possam, de verdade, exercer no espaço da política, no espaço da gestão, no espaço da luta cotidiana, encantamento e efetividade. Hoje, para onde quer que nós coloquemos os olhos, a situação de crise. A crise ambiental, o planeta ameaçado, a falta de água, megalópolis como São Paulo entrando em crise, pois não há possibilidade de abastecimento, uma crise de sustentabilidade ambiental grave, gravíssima. Mas mais ainda,
uma crise de sustentabilidade política. Essa talvez seja a maior crise que nós estamos enfrentando. Uma crise de sustentabilidade política. Eu estou convencido, nós precisamos contribuir olhando para além de nós. É preciso uma saída para além da esquerda. Considere que investigar, apurar, prender e punir quem rouba os cofres públicos é obrigação do Estado, é política institucional fundamental. Que entenda também que os instrumentos de luta política, os instrumentos de crítica, de disputa política, que o impeachment são instrumentos institucionais aplicados e aplicáveis na democracia. Eu participei ativamente do Fora Collor, debati e pautei e pude colaborar com o impeachment de Fernando Collor. Mas que tenha também a responsabilidade política e a compreensão que os instrumentos, as instituições, não podem ser usados a serviço de projetos partidários. Não pode ser que a democracia brasileira fique a serviço somente do PMDB. Não pode ser. Não pode ser. Mas para romper a polarização entre o PT e o PSDB que governaram esse país, para afirmar a democracia brasileira para além do PMDB, é preciso que nós, que aqueles que querem e se dispõem a fazer essa crítica, é preciso que nós tenhamos condição, é preciso que nós apresentemos uma alternativa. Olhar para o mundo hoje é aprender. Há um processo de mobilização muito rico e importante acontecendo na Grécia. Há um processo de luta de massa que se articula como alternativa institucional na Espanha, Podemos. Há um processo de discussão muito rico, questionando o modelo das medidas neoliberais, o receituário neoliberal aplicado na Europa nos últimos anos. Isso serve para o mundo, isso serve para o Brasil, isso serve para o Rio de Janeiro. Nós precisamos pautar essa casa, um espaço privilegiado para fazer esse debate. Quais serão as alternativas para a cidade do Rio de Janeiro? Teremos capacidade de apresentar uma alternativa que resgate sonhos, que resgate utopia transformadora, mas que também apresente soluções para governar uma cidade como essa? Eu quero fazer esse debate, presidente. Vou dialogar com muitos dos companheiros que no seu cotidiano estão nessa casa e desejam debater. Procurar as organizações políticas do Rio de Janeiro. Quero discutir com aqueles que fazem debates de sustentabilidade socioambiental no Partido Verde. Quero debater com os companheiros do PSB, com os brisolistas históricos, os que estão no PDT e os que resistem fora. Quero discutir e, a partir da construção da rede de sustentabilidade, colocar essa como uma tarefa fundamental para aqueles que ajudam a construir e hoje a lutar pela legalização da rede. Quero e irei procurar o companheiro Marcelo Freixo. Tem uma responsabilidade fundamental nos rumos do Rio de Janeiro no próximo período. Se teremos condições políticas de avançar num projeto para além do PSOL, que amplie o debate político, que se afirme do ponto de vista de uma possibilidade política democrática, ampla, com capacidade real de governar a cidade do Rio de Janeiro. Quero conversar fraternalmente com todos esses companheiros, muitos. Quero discutir com os que resistem do Partido dos Trabalhadores. São muitos os militantes, os parlamentares que resistem, que não respaldam muito do que acontece hoje no âmbito desse país, da política desse país. E quero discutir com todos aqueles, independente de sua filiação partidária, que se dispõem a resgatar a possibilidade de um projeto de desenvolvimento para o Brasil, a afirmar a democracia, que entendam a ética como obrigação no espaço da política. E mais ainda, que mesmo entendendo os desafios e os limites da conjuntura, não se disponham a abrir mão dos seus sonhos.